I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up. Pedro, deu pra ver evolução, agora dá pra pensar em montar um time sem mudança de peças, se bem que tem gente dizendo que tá chegando um tal de Vidal aí, né? Mas vamos trabalhar com o que tem e olhando o que foi a campo. Você consegue ver evolução nesse time depois de 3 vitórias? Tudo bem, Dani? Um beijo pra você, Capita, Prates, Facinca, o Sormani lá de longe disse que está nos assistindo, fã de esporte. Evolução é uma palavra forte, né? Evolução ou não evolução com período curto que o Dorival tem, acho que seria meio injusto. Agora, a gente bate muito na tecla aqui há algumas semanas que o Dorival precisa vencer. O Dorival está vencendo. Se isso é evolução para ele, se pelo menos que seja uma evolução de clima, de ambiente, tranquilidade para ele trabalhar, já está valendo. O que eu acho que deu para ver foram algumas situações específicas que ele começa a tentar arrumar. Por exemplo, ele perde o Andrés, a gente falava aqui que não tem exatamente uma reposição para a função do Andrés, uma peça específica. Ele começa a ensaiar um Everton Ribeiro mais por dentro. Pode ser interessante. O Flamengo Noticiário indica que ele está trabalhando com o Luiz Henrique. É um cara que pode dar uma opção de beirada, como o Marinho, então você pode trazer o Everton mais por dentro. Ele não tem um Bruno Henrique. Enquanto não tem o Cebolinha, não vai ter exatamente alguém de beirada. Mas vai ter um Pedro, por exemplo, para segurar a defesa lá. Capitão sabe bem como é que é isso. O cara que dá profundidade, o cara que segura pelo menos um, às vezes 2 jogadores. Então ele começa a buscar soluções, Dani. Dorival teve uma semana, para mim, sensacional. Ele ganha do América Mineiro, ele viaja um pouco mais tranquilo, ele vence o Tolima sem ser brilhante, ele vence o Santos sem ser brilhante, mas ele tem paz. O Flamengo hoje consegue virar a chave. O Flamengo hoje está falando de contratação, o Flamengo hoje está falando que a vaga na Libertadores pode estar bem encaminhada e a torcida vai abraçar, porque um clima no Maracanã é diferente se vem de 3 derrotas, de 2 derrotas, de um tropeço no fim de semana. Então, pelo menos nisso, há uma evolução nesse Flamengo. Isso eu acho que é muito considerável. Agora, ele é muito sincero, eu concordo quando ele fala, estamos longe do que queremos. Claro, ele não quer esse Flamengo, ele quer muito mais com o time que ele tem, com o time que ele vai ter, né? Com as peças que vão chegar. Então, pelo menos do ponto de vista de como chega para esse Tolima, como já foi o ambiente no Flamengo há algumas semanas, a gente pode falar em evolução. Dentro do campo, ainda é pouco, talvez fosse até injusto, porque do mesmo jeito que a gente acelera muito para falar em evolução, a gente pode acelerar muito para dizer que o time caiu, entendeu? O Dorival faz uma coisa muito importante, que é descansar os principais jogadores ali durante a partida, pensando numa Libertadores. Isso antes no Flamengo perdendo era inviável. Sim, é acalmar o ambiente, né? Então, eu acho que isso o Dorival está conseguindo fazer muito bem, assim, trazer uma paz para o dia a dia. Parece que o grupo está mais equilibrado, né? Então, a gente não vê tanta cara feia, a gente vê um pouco mais de dedicação dos jogadores em campo também, coisa que a gente não via em jogos anteriores. Isso o Dorival tem muita participação. Agora, evolução de jogo para o elenco que o Flamengo tem, eu acho que isso ele pode mais, ele sabe que precisa entregar mais também com relação ao seu trabalho, mas é um início, né? E que traz um pouco de tranquilidade, como foi colocado, pelos resultados que aconteceram. Então, são 3 resultados positivos, o Flamengo traz uma vantagem para a Libertadores, o Flamengo se aproxima um pouco mais na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro, né? A vantagem é curta para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, então é um trabalho que a curto prazo, eu acho que o Dorival está satisfeito. Ele não foge nada do que a gente esperava. A gente imaginava que o Dorival trouxesse isso, pelo menos a curto prazo, para o Flamengo. Essa tranquilidade, né, dentro do elenco do dia a dia, retomar um pouco mais a confiança dos jogadores, e isso aos poucos está acontecendo. O Prates, aí também tem, claro, agora é uma sequência de 3 vitórias contra o América, o Tolima e o Santos. E antes ele tinha vencido o Cuiabá. Isso, Cuiabá. Era mais uma vitória contra o Cuiabá. Levando em conta o brasileiro, tá? Vou tirar a Libertadores dessa conta, assim. É o primeiro jogo que dá para você pensar numa vitória mais imponente, pensando em quem é esse adversário? Ou o Santos hoje não oferece também toda essa dificuldade para elevar um pouco mais o nível da vitória do Flamengo? O que se viu do Santos no sábado foi uma equipe em frangalhos, né? O Flamengo teve muito espaço para jogar. O Flamengo não vai ter esse espaço todo que teve para jogar na Vila, né? O Everton Ribeiro, pelo meio-campo, desfilou. Foi um dos bons jogos do Everton Ribeiro, mas ninguém marcou o Everton Ribeiro. O Vitor Hugo jogou com liberdade. Sim. A gente tem que levar em consideração que venceu o Santos na Vila. Isso tem um peso, claro que tem. Vale porque a evolução do Flamengo virá com os jogos que o Flamengo vai vencer. Sim. Então, como está ganhando, a gente fala em evolução porque o ambiente é outro. Todo mundo fica mais empolgado, notícia mais positiva, todo mundo fica mais otimista. Isso tudo tem um peso. Claro que tem um peso. E o Dorival sabe que ele chegou ao Flamengo para tentar ser campeão. Ele tem grupo para isso, tem jogadores para isso. A coisa não estava boa. Quer dizer que tudo mudou? Não, mas quer dizer que agora ele tem uma semana positiva, 3 vitórias seguidas. A gente vai falar das vitórias do Flamengo, de quem apareceu bem. Os problemas do time vão ficar minimizados. Agora, enfrentou um time que está, infelizmente, por causa do Santos, muito mal, muito mal. O Santos jogou muito mal no sábado. O Flamengo, no primeiro tempo, foi pro vestiário vencendo por 1-0, com uma sensação de que poderia ter feito 3 ou 4. Sim.
e não aproveitou as chances. Aí tem a falha do Santos, goleiro. O Santos tenta voltar para o jogo e oferece o espaço que o Arrascaeta teve para aproveitar no gol do Gabriel. E uma outra situação, que quando ficou 1-1, bem ou mal planejamento ou não, Dorival olhou para o banco, Arrascaeta e Gabriel. Opa, 1-1 tá apertado, ou quem eu tenho no banco? Fabian Busso foi olhar, tinha Juan, Sanches, Goulart, é outro nível. Né? Isso também tem um peso, mas para o Dorival é excelente. É uma semana com 3 vitórias, bem ou mal, com problema ou não. As notícias ficaram mais positivas. Antes era muita coisa negativa, agora tem muita coisa positiva também. Ô, Facincani, que avaliação que você faz, assim, o que te chamou a atenção em campo, né? A gente vai passar pelo Gabriel, vamos passar pelo Santos, que são esses pontos que acabam sobressaindo mais, um pela falha, o outro pela provocação, pelo gol, por como se porta dentro da Vila. Mas o que te chama a atenção do ponto de vista de organizar esse time do Dorival? Tudo bem, Dani? Um beijão pra ti, pro Fábio, pro Prats, pro Pedro, fã de esporte conosco. Talvez a simplicidade para jogar bola. O Flamengo parou de querer ser aquele time que vive muito às custas de inúmeros elogios que elevavam o patamar da equipe, mas que na prática não se representava, e passou a jogar um futebol que o momento hoje permite que o Flamengo jogue. Um Flamengo que até chutou menos que o Santos, teve um pouquinho mais de posse de bola, mas, enfim, não são esses números que eu vou levar em consideração, mas eu vou levar um time que soube muito bem o que explorar diante do Santos. O Flamengo, ele usando esse sistema com velocidade pelas pontas, ele pode se tornar muito mais agressivo. Usou a velocidade do Marinho até enquanto pôde, o Vitinho com menos destaque, é verdade. O Pedro fez um grande jogo, aí entra segundo tempo, a Arrascaeta comandando o meio campo, entra o Gabriel para trocar um pouco de posição com o Pedro e conseguir esse mais espaço, jogando mais próximo da área. Não foi o Gabriel que circulou tanto pela ponta, o Gabriel circulou muito mais pela área dele. O Flamengo meio que foi um 4-4-2 de segundo tempo, o Lázaro fazendo uma ala aberta pela esquerda, entra o Lázaro também para dar esse volume. Então tem atletas no Flamengo que já pedem passagem há muito tempo, como o caso do Lázaro na minha visão, que é um jogador hoje imprescindível na formação dessa nova estrutura de Flamengo, pelo que ele oferece pelo corredor, pela velocidade, pela versatilidade, sem contar um Santos debilitado e um Flamengo jogando um futebol simples, ou seja, não vamos inventar, vamos fazer o que a gente pode saber de melhor diante desse adversário. O que o Santos tem de deficiência? As laterais. Vamos atacar as pontas, vamos jogar nesse espaço. O Santos tem um volante de contenção? Não tem, muito pelo contrário. Tem um cone que é um a menos chamado Camacho. Então é só usar o setor do meio campo. Não, é um cone. O Camacho é um a menos. Estava polido até agora. O Camacho, desculpa. Não dura muito tempo. É um jogador que ele inexistiu. Pro Corinthians inexiste, pro Santos, por onde ele no Atlético Paranaense, por onde ele pisa, ele inexiste. Eu não entendo qual é a insistência nesse tipo de jogador num futebol em que hoje a exigência é a intensidade. O Flamengo viu tudo isso, colocou no balaio, viu que aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é jogar com o espaço do adversário, e matou o jogo. E o Flamengo jogou simples. Eu acho que talvez esse seja o grande segredo daqui para frente. Trazer mais harmonia para o meio-campo, que deve ter essa chegada que você falou, daqui a pouco a gente comenta, de Vidal, de entrada de Everton Cebolinha, de um Flamengo que vai crescer ainda mais com qualidade individual, mas de uma equipe que precisa se tornar cada vez mais letal na armação de jogadas e na simplificação dessa jogada. Ou seja, o Arrascaeta, por que ele é tão diferente? Porque é um jogador de 2 toques na bola. Por que o Gabriel ele é tão diferente como jogador lá na frente? Porque ele é um finalizador, ele é um cara que com um toque só ele resolve. Não precisa de 2, 3 de pentear. Pedro, finalizador, jogador de um toque só. Se você amacia a bola para esses caras, obviamente que eles vão te dar resposta. Agora, se você tenta cozinhar muita jogada e esperar que eles façam mais daquilo que eles, até na própria característica, podem ter, esses caras não vão conseguir render. Então, talvez o Flamengo precise de mais armação, de mais participação e simplificar jogadas no meio campo, usando a habilidade desses caras, usando a movimentação. Esses caras já têm um passo qualificado. Você não precisa fazer que esses caras circulem. Eles têm que fazer a bola correr um pouco mais. O Flamengo, às vezes, segurava muito a bola e ele queria correr muito com a bola e inventar demais. Então, ele chamava o adversário. Quando esse Flamengo faz a bola rodar, Arrascaeta, Everton, dominou, tocou, Arrascaeta dominou, tocou, vai chegar um volante, talvez um Vidal, um cara de domina-toca, de mentalidade europeia, é um Gabriel chegando. O time vai aparecer novamente, como era o segredo desse time que todo mundo espera que volte a jogar, que performe como 2019. Eu acho que é um cenário que foi construído, né? A gente comentava aqui, não sei se o Prats na semana passada, a maneira como o Gabriel sai para o Flamengo. Sim. Tem gente que não lida bem, uma troca assim, mercado nacional. Sim. Se o cara é um craque, considera ele um craque, eu só tolero que ele saia para o futebol exterior. Aí a troca, aí teve a situação da pandemia que sim, ele é muito ofendido e não adianta, isso mexe. E o Gabriel guarda essas coisas. Claro, ele vai guardando pra com isso, cada um tem uma maneira de se motivar. Tem um aquecimento que ele é vaiado, tem um jogo que ele começa no banco que o torcedor tá ali, ó, o tempo inteiro ali, tempo inteiro. Tem a primeira jogada que o Zanocelo dá nele, não dá porque é uma disputa de bola mais forte. O Zanocelo dá, a gente até comentava isso aqui no sábado, né, depois do jogo, né? O Zanocelo dá porque ele sabe que ele pode desestabilizar o Gabriel. Claro, então, assim,
todo esse pacote, eu acho que é mais do que ele esperava que fosse ser bem recebido. Ele não esperava, talvez, que fosse ser tanta essa maré tão grande contra. E isso aí mexe. E aí como é que ele lida com isso? Não é o ser tão bem recebido, a questão de ser tão mal recebido. Aí é um jeito Gabriel de lidar. Sim. Eu vou potencializar isso. Exatamente. Isso aqui vai ser meu conflito. Claro, eu vou calar um por um. Eu vou calar, eu vou fazer gol, eu vou botar a mão na orelha, eu vou apontar, eu vou fingir que vou tirar a camisa, eu vou gritar. A comemoração dele com a torcida do Flamengo. Gente que se assustou com essa quase bate. A comemoração do Gabriel, com todo o respeito que o jogo merece, acaba o jogo. Os jogadores do Flamengo vão correndo para dentro de campo. Gabriel tira a camisa e bate no peito e vai pra torcida. Aquilo ali é que o jogo contra o Santos vai muito além pra ele. O Renato era muito mais provocador. Era outro tempo, né? Mas eu acho que o Renato era muito mais provocador. O Gabriel é provocador tanto quanto o Renato. Tanto quanto. Talvez o Gabriel fale até menos do que ele gostaria. Mas eu acho que faz bem pro futebol, é ótimo, ótimo. Eu só não vou da parte de ofensa, tal. Sim. Aí eu já não acho que é legal, tal. Mas como ele não fez nada disso, então segue o jogo. Tem de permitir que isso aconteça, tem de permitir que o cara brinque, que o cara tire sal, que o cara comemore, que faça o gol. Ele pode respeitar o Santos no íntimo dele, né? Na particularidade dele, ele pode ter o maior respeito pelo Santos, e eu acho que tá ali, talvez é o que vale. Muita gente vai a público falar uma coisa, mas pode soar como demagogia. Então, eu prefiro respeitar aqueles que convivem com ele, que sabem se ele gosta ou não do time. Se tem mágoa, se não tem mágoa, deve ter as razões dele, enfim. Agora, se você vai a um lugar e você gratuitamente é xingado sem ter nenhum tipo de motivo a dar, como foi na pandemia, como... Se ele tá ali no banco, o cara começa, Gabriel, vai fazer gol hoje não, hein, Gabriel, hoje não. O cara tá tirando só, ele vai voltar, vai dar risada com o cara, vai aplaudir, e é capaz depois que ele vá até lá esticar a mão pro cara. Tem uma hora que o som da transmissão sobe, as interações do público ali não eram exatamente essas. Não, elas eram menos republicanas. Exatamente, por isso que eu estou falando. Ele tá ali, a gente sabe como é que funciona na Vila, no Allianz Parque, na Arena, em qualquer estádio hoje, com a torcida próxima. O cara que tá ali, ele vai xingar o cara. Se é certo, se é errado, é uma outra discussão, mas ele vai xingar o cara. É por isso que eu falo, uma coisa é você ofender e o cara vai guardar aquilo, vai fazer o gol, vai extravasar, tá no direito dele, que ele tá pé da vida, então ele vai jogar pra fora. E outra coisa é o cara, se ele tá ali no banco, o cara tá zoando. Ô, Fabião, hoje não, hein, Fabião? Ô, vai dar uma canelada lá. Ele vai olhar, vai dar risada. Ô, meu irmão, obrigado, tamo junto. Depois acabou, fica aquele clima amistoso. Mas não tem clima amistoso. Quem inviabilizou o clima amistoso não foi o Gabriel. Não foi, nunca foi. Mas eu não lembro, por exemplo, de ver o Gabriel desrespeitando o Santos. Então, assim, acho que cabe essa pontuação. E uma declaração. Quem alimentou esse clima... Exatamente, por isso que eu estou ponderando o lado dele. Eu não estou dizendo que ele fez absolutamente nada de errado. Muito pelo contrário, ele está no direito dele de jogar, de comemorar, de fazer gol e tal. Aí, no decorrer dos jogos, aí a gente vai entender o que o Vidal pode entregar. Tem 35 anos e tem muita qualidade, né? Então é um jogador que usa muito a questão física, que gosta do combate, que gosta de circular nas duas áreas, né? Então a gente vê o Vidal tanto marcando como chegando também para remate de chute de fora da área. Enfim, ele gosta de circular nessa área, mas com 35 anos ele tem que estar muito bem condicionado. Tecnicamente é muito forte. Esses nomes que você colocou, Dani, com a saída do Andreas, ele vem para ser titular, né? Porque é a posição que ele vem para ocupar, que é um segundo homem de meio campo ali pelo lado direito, né? Ele tem que ter um jogador, é lógico, de mais marcação, para que ele não tenha tanta responsabilidade para isso também, que ajude, né, com relação ao sistema defensivo e que dê um pouco mais de liberdade para ele poder circular no campo. Mas é uma contratação de impacto, de um cara de cenário internacional, capitão da seleção do Chile, né, apaixonado pelo Flamengo, como ele mesmo disse, e que vem para o Flamengo para ser titular, na minha opinião, com certeza. Mas, enfim, chega um cara para mudar o meio-campo do Flamengo na questão de liderança e principalmente de composição. É um atleta que, mesmo com 35 anos, ele terminou a temporada mesmo no banco da Inter, mas entrando bem. Ele fez algumas situações. Esse bom pontual. Não é que ele estava jogando na Inter todas as partidas. Não. Ele entrava. Para jogos específicos. Ele vinha para o segundo tempo. Mas acho que tem uma situação específica. Desculpa, Vacinca. Os jogos que ele entrava não eram jogos pequenos. Não, então. Aí, mas eu estou dizendo, mas não é que ele jogou, por exemplo, a temporada do futebol italiano. No campeonato. Exatamente. Era o mata-mata Liga dos Campeões, às vezes um clássico. É mais a sequência do que tipo de jogo. A contratação, ela tem que ser esportiva. É muito, a gente não pode ser, obviamente, assim, ignorante, falar que o marketing não tem peso, a repercussão não tem peso, tudo isso tem um peso. Não, vai vender camisa, claro que vai. Ainda mais pelo que se tornou o futebol. Como diria o filósofo Facincani, é business, né? Agora, tem essa parte do futebol.
Agora, a contratação é esportiva. A gente tem de analisar o Vidal em condição para jogar no Flamengo. É bola. Eu acho bola. que... Mas, o Rafa, mas eu acho que vai ser trabalhado para alguns jogos. Sabe por que eu comparo, sequência que nós temos no Brasil de deslocamento, viagem, entra no avião, vai pro jogo, entra no avião, vai pro jogo. Eu acho que isso aqui... Ele vem fisicamente preparado para jogar, vem preparado para jogar, que pela característica, hoje é a peça que talvez falte ao meu campo no Flamengo, é a peça que falte ao meu campo no Flamengo. Se assemelha no que eu falo do Felipe Melo, de liderança, um jogador de muita pegada, um jogador de qualidade técnica, porque pensa, é só o cara que grita, que é o Brutamontes, que vai falar. Não. Muito pelo... Mas o Felipe também não era isso. Mas o Flamengo também precisa desse cara para de repente, chamar o time no Precisa. Ele é um combo, ele é um case. Eu acho que é uma situação assim... Bem, Dani. Eu entendo as ressalvas do Prates, elas são necessárias, mas assim, ele não jogou a temporada inteira, ele não é um cara de 25, 26 anos, é um cara de 35, mas ele jogou jogos de uma competitividade altíssima, de um nível altíssimo, e acho que ele não consegue fazer uma temporada inteira, porque o jogo dele, que é um jogo muito intenso, né? É um jogo de campo inteiro, é um jogo de desarmar, é um jogo de distribuir, é um jogo de chegar... Cada vez mais o campo está ficando reduzido. Exato, então assim, para a Europa... Já não tem mais aquele 120 por 75, já está ficando meio 80 por 50, mas tudo bem. Só que aí vamos pensar, um cara do nível do Vidal, com a capacidade de competir como ele competiu recentemente. O histórico recente dele não aponta para lesões. Estou dando um noticiário das últimas semanas. Um cara que arma, um cara que desarma, um cara que pisa numa área, um cara que corre o campo inteiro. Ele joga prioritariamente pela direita. Se tiver que fazer também esquerda, faz. Se tiver que ajudar numa linha de 2 de combate, faz. Se tiver que chegar, faz. A gente está falando de futebol brasileiro. Sim. Eu não estou dizendo que o Vidal está indo para a Premier League, o que ele pode acrescentar ao City, ao Liverpool, ao Arsenal. Não, ele está vindo para o futebol brasileiro. É importante saber que ele não é um cara que vai te dar 70 jogos no ano. Não vai. E outra Agora, coisa. você sabendo usar o Vidal, acrescenta muito. É um cara de outra prateleira. É um cara de, como gostam de brincar, um cara de outro patamar para futebol brasileiro. E aí, adaptando, e não é se cuidando aqui, também, né? E não é aqui falando que, mas está querendo dizer, não. O histórico dele é um histórico de problemas fora de campo. Exato. Ele já teve. A partir do momento que ele se mostrar focado para resolver dentro de campo, no Flamengo, no Rio de Janeiro, é um baita de um nome. Ele vai jogar todos os jogos. E outra coisa, o calendário brasileiro não permite nem que a molecada nova, cheia de gás, jogue todos os jogos. Então, agora, você sabendo adequar, encaixar, colocar, potencializar esse cara, ele tem muita bola. Ele faz o que pouca gente faz no Brasil. Independente dos 35 anos, pisa na área, com nível de intensidade, competitividade e de qualidade, pouca gente tem o que ele tem aqui. Então, acho que só pra gente até ilustrar isso que você tá falando. E outra coisa. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.